Fala Vascaíno, fala Vascaína. Meus amigos, esse vídeo aqui ele é sério. É um vídeo aí para eu poder dar explicações aos meus inscritos, às pessoas que diariamente visitam o canal. Vou falar pausadamente porque tô com falta de ar. As pessoas aí que me conhecem sabem como que anda aí minha saúde. Hoje foi um dia muito desgastante para mim, que me fez repensar muitas coisas com relação ao YouTube, com relação à continuidade do canal. Hoje teve um vídeo do Dieguinho, lá do Futebolaço, falando de confissão de dívida, falando de penhoras, que o Vasco iria ficar inviável. Meus amigos, eu quero falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida, é a integridade da minha moral. Eu sempre fui papo reto com cada um de vocês. O Dieguinho falou que as mesmas medidas que eram aplicadas na gestão do Roberto Dinamite eram aplicadas na gestão do Eurico Miranda no departamento jurídico do clube, por conta dessa assinatura aí. Generalizou, não falou apenas do departamento jurídico. Eu trabalhei, tenho orgulho de falar que eu ajudei o Vasco de forma voluntária durante boa parte da gestão do Eurico Miranda. Eu nunca menti aqui com relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade quando a gente dá esse tipo de declaração, porque isso aí impacta em terceiros, em pessoas de bem que trabalharam durante esse período no Vasco da Gama. Pessoas que muito deram para o Vasco da Gama sem cobrar um centavo do clube. Diferentemente, Dieguinho, do que acontece hoje nessa gestão do Alexandre Campelo, uma gestão que você defendeu, que você tem vergonha disso, durante todo o ano de 2019. Você tem que explicar para os seus inscritos a veracidade com relação a essa confissão de dívidas. Por que que o advogado Alexandre Barreira ele começou a trabalhar no Vasco? As coisas não é assim dessa forma. Jogar merda no ventilador por jogar. Quando eu faço menção à gestão que você apoia, ou que você apoiava do Alexandre Campelo, eu faço porque até hoje ele não deu documentações. Você falou que as mesmas práticas que eram feitas na gestão do Eurico Miranda eram feitas na gestão do Roberto Dinamite. Eu coloco, Dieguinho, para você, já que você generalizou, minha declaração de imposto de renda, meu extrato bancário, à sua disposição. Não sei se as pessoas que trabalham hoje no Vasco, elas têm capacidade para fazer isso. Com relação ao Alexandre Barreira, o Alexandre Barreira,
Ele é um advogado da área trabalhista, um colega de profissão, que tem grandes serviços prestados ao Vasco da Gama. Ele foi contratado no Vasco da Gama, ele trabalhou na gestão do Roberto e na gestão do Eurico Miranda. O Alexandre Barreira ele foi o responsável por trazer a Eletrobras para o Vasco da Gama. Quando houve a possibilidade da Eletrobras vir para o Vasco da Gama, na gestão do Roberto Dinamite, o Vasco não tinha essas certidões. E o Alexandre Barreira, ele foi o advogado solicitado para que o Vasco fizesse parcelamentos junto à União para poder ter essas certidões. Então ele trabalhou durante 6 anos e meio na gestão do Roberto Dinamite. Continuou a trabalhar na gestão do Eurico Miranda, nos processos tributários. E o Roberto, durante esses 6 anos e meio, o Roberto não pagou ao escritório de advocacia do Alexandre Barreira. O Eurico Miranda, ou melhor, o departamento jurídico do Vasco da Gama, achou melhor a confissão de dívida. A confissão de dívida nada mais é do que você assumir aquilo que você deve. E dentro do direito isso é uma coisa muito importante para o credor e para o devedor. Para o credor porque dá garantia de pagamento. E para o devedor é uma possibilidade dele fazer um parcelamento futuro de dívidas. O Eurico era o atual presidente do Vasco. O Vasco, para não ser executado, ele tinha que assinar mesmo essa confissão de dívida. O Roberto não tinha competência mais para assinar porque ele não tinha poder para isso, ele não era mais o presidente do Vasco. Dentro do direito, Dieguinho, tem uma coisa chamada sucessão, princípio da continuidade. Existe dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não existe dívida de Eurico, dívida de Roberto Dinamite. E o que o Campelo fez? Esse mau caráter que você durante o ano de 2019 defendeu por diversas vezes. Esse mau caráter não reconheceu a confissão de dívida. Você falou que a confissão de dívida é 3 milhões e 100 reais. Chegou a isso porque o Campelo foi brigar na justiça por uma coisa que se desencadeou desde a gestão do Roberto Dinamite e veio juros, veio correção monetária, tem mora em cima disso, ficou esse valor todo. Tão responsável quanto é o Alexandre Campelo. Porque uma dívida reconhecida tem que ser pago. Se você deve, você tem que pagar. E vários outros exemplos aí de calote que esse presidente deu. O Vasco entrou com um recurso, uma ação antiga, onde o Tribunal de Justiça entendeu que o recurso do Vasco não era digno de ter provimento. Ou seja, aquela assinatura tinha validade. O que o Campelo tentou fazer foi postergar uma dívida para dar uma de charlatão. Quero falar uma coisa para os inscritos aqui do meu canal. Não há possibilidade de ter penhora durante essa pandemia. As penhoras estão suspensas.
Agora, Dieguinho, você tem que primeiro saber a história da situação, o aspecto jurídico da coisa e tomar cuidado para você também não ficar colocando pessoas que não tem nada a ver, porque quando você fala de práticas, você está englobando pessoas que lá trabalharam. Então toma cuidado com isso. Muitas pessoas vieram aqui para poder me perguntar: Alexandre, você fez parte desse processo aí, por que você não falou nada? Por que você não cobrou? Primeiro, porque eu não vi nada de errado. Eu tenho família, eu tenho índole, então presta atenção nessas coisas. Muita atenção. E você sabia que eu trabalhei, que eu ajudei durante a gestão do Eurico Miranda em vários processos. Você é muito novo, rapaz. Você é muito novo. Nesse tempo aí, quantos anos você tinha? Então cuidado para não ferir a índole dos outros de qualquer forma. Cuidado. De modo que um dia eu te pedi desculpas aí, eu até me arrependi de ter te pedido desculpa. O que a gente faz por causa de like? Por conta de visualizações? A gente coloca todo mundo no barco. Enfim, não tenho mais nada para poder falar. Obrigado a todos aí pela atenção. Desculpe a voz cansada e Vasco neles. Valeu.